aquele cheirinho de livro novo? Ou até mesmo a emoção de abrir uma caixa de DVD da nossa comédia romântica preferida? Ou o ato de revelar uma foto, de colecionar CDs e até mesmo jogos de tabuleiro? Qual foi a última vez que você segurou uma foto revelada assim? Você revelou a foto e pegou ela ali nas suas mãos? Ou até mesmo quando você colocou para tocar aquele CD que você ama ouvir do seu cantor ou da sua banda favorita? Nesse vídeo eu quero abrir com vocês uma conversa importante e nostálgica sobre a importância das mídias físicas em um mundo cada vez mais digital. Você já parou para pensar que mesmo com toda a praticidade do mundo de hoje, tem algumas coisas que a gente ainda sente falta no nosso dia a dia, de tocar mesmo? Se você é do time que sente falta dessas coisinhas físicas, materiais, que nos remetem a lembranças e memórias da nossa vida ao longo dos anos e contam a nossa história, esse vídeo é pra você e eu te convido a permanecer nele. Oiê, eu sou a Stephanie Locatelli, mas podem me chamar de Sté. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje tá praticamente tudo nas nuvens, nossos livros, nossas músicas, nossos filmes preferidos, mas será que toda essa praticidade do mundo digital não acaba deixando de lado aquela magia do toque físico, do olfato, enfim, dos sentidos como um todo? Sabe quando você compra um livro físico e a primeira coisa que você faz não é nem pensar em lê-lo? Gente, é automático. Você quer tirá-lo da embalagem, você quer folhear as páginas, sentir aquele cheirinho de livro novo. É automático, não tem como fugir disso. Todo mundo que é leitor faz isso na vida. Tem aqueles livros que às vezes eles vêm com umas páginas coladas, sabe? Principalmente os de capa dura. E aí você tem que soltar uma página da outra e faz aquele barulhinho. Isso o e-book não vai te proporcionar. É quase como se fosse um ritual, porque depois de você passar por todo esse unboxing, você parte para a parte da leitura mesmo, e daí você se prepara, escolhe um cantinho, faz um cafezinho, e aí mistura aquele aroma de café com as folhas novinhas ali. Meu Deus, maravilhoso! Vocês perceberam então que essa experiência de ter um livro físico, você vai usá-lo e você não começa pela história, você começa pelo tato, por um sentido. Você passa a mão na capa, alisa as bordas, vê toda a diagramação, todos os detalhes. Se a capa tem um certo relevo, você também sente esse relevo. Sabe qual que é a parte mais engraçada de tudo isso? É que eu leio muito e-book. Não tô falando pra gente deixar de lado totalmente a tecnologia do dia de hoje, até porque a praticidade ela é importante sim. Então, eu realmente leio muito e-book. Mas sabe aquele livro que me prende? Sabe o que eu faço? Se eu li ali no digital, eu com certeza vou comprar o físico. Porque eu quero viver essa experiência com os meus livros preferidos. Gente, eu li um livro da Lynn Painter no digital, me apaixonei, comecei com Melhor do que nos filmes. Me apaixonei e li todos os livros dela. Sabe o que eu fiz depois de terminar de ler todos os livros no digital? Eu comprei os físicos porque eu me apaixonei pela autora, ela acabou virando minha autora preferida. Eu quero ter ele na minha estante, eu quero deixar ele ali de enfeite, eu quero poder ler e pegá-lo na hora que eu quiser, folhear as páginas, sentir a capa, enfim, tirar várias fotinhas aesthetic. É isso que eu quero. E não é só comigo que acontece isso, eu acredito que com a grande maioria dos leitores isso também acontece. Tipo, quem mais no mundo entenderia o fato da gente querer comprar um livro físico, mesmo já tendo lido a versão digital dele? Somente nós. Eu tô falando a questão do livro físico, mas eu acredito que de todos os exemplos que eu vou dar aqui hoje, o livro, ele é o que tá mais presente na nossa vida ainda, porque, enfim, a gente ainda tem as livrarias, a gente ainda tem os sebos, a gente tem feiras do livro aí espalhados pelo Brasil inteiro e a gente consome muito a questão do material ali, do livro físico. Ainda nos dias de hoje, mesmo o digital chegando aí com tudo e com toda a praticidade da gente ter, tipo, sei lá, um tablet para poder ler o livro, ou até mesmo um Kindle, enfim. Só que tem uma coisa que eu acredito que perdeu, eu acho, há muito tempo já, e até nem existe mais, pelo menos na minha cidade, é a questão dos DVDs, sabe? De locadoras mesmo. Gente, eu lembro, eu tenho duas histórias para contar. A primeira é que eu me lembro de todo final de semana, às vezes quando eu ia dormir, na casa da minha avó, a gente ia na locadora para escolher um filme que ficava na esquina da casa da minha avó. A gente ia na locadora e tinha aquele monte de filme, aquelas caixinhas fofinhas, sabe? Tipo
caixinhas de jogos de PlayStation, por exemplo. Aquelas caixinhas bem que você abre, assim, coisa mais linda do mundo. E a gente ficava horas ali na locadora escolhendo um filme, a gente alugava um filme para ver durante o final de semana e depois a gente ia devolver e às vezes se atrasava para devolver, você tinha que pagar multa, enfim. Era uma grande novela, mas era muito incrível toda essa experiência. Você sair da sua casa, ir até a locadora, passar horas escolhendo um filme e você sentia que você precisava acertar na escolha, porque assim, você às vezes ia escolher um filme que você nunca viu na vida. Então você tinha que ter certeza que era bom, porque no final de semana ficava fechado, então não ia ter como você voltar ou, tipo, tirar o filme e colocar outro, entendeu? Você tinha que ir com aquela certeza de que, meu Deus, eu preciso dar a minha vida escolhendo esse filme. Isso era muito incrível, você não tinha essa opção de ficar tirando toda hora. E quando tinha lançamentos também era uma luta para você conseguir aquele DVD, porque tava nas principais mídias, né? Aparecia na TV toda hora, nos jornais, nas revistas falando sobre o lançamento. E daí quando você ia lá, às vezes até já tinha o DVD lá para você alugar, mas tinha uma lista enorme de espera e aí você conseguia pegar o DVD só depois de alguns dias, de algumas semanas até. Então, assim, minha nossa, minha nossa. Eu lembro de filmes que hoje eu assisto aí, tipo, ai, amo esses filmes, e que eu assisti pela primeira vez lá alugando o filme mesmo numa locadora. Toda essa experiência é muito marcante, né? Então você cresce fazendo aquilo e de repente não tem mais. Outra coisa também que a gente fazia muito era comprar daqueles rapazes que passavam vendendo nas casas DVDs. Gente, era tipo 3 por 10. Eu lembro que eu não comprava somente DVDs. A gente sempre comprava também jogos de PS2. Na época era o PS2 que, uou, bombava. E quando a gente ia colocar no PS2 os CDzinhos, a gente torcia para dar certo. Tinha aquela empolgação para ver se não aparecia aquela tela vermelha para você ter que tirar o CD e colocar de novo e tentar fazer o jogo pegar. Era uma experiência, né, bem interessante. Aí a gente tinha que comprar 3 DVDs. Era incrível você folhear aquele monte de DVD lá, procurando um DVD, um filme que, tipo, ai meu Deus, eu nunca vi esse filme, vou assistir. Eu lembro que nessa época tava lançando vários filmes da Barbie, era na melhor época da Barbie, né? Escola de Princesas, Vida de Sereia, Castelo de Diamante, sempre que lançava um filme da Barbie, o rapaz passava lá em casa todo sábado, e sempre que lançava um filme da Barbie, eu ficava assim, pai, pelo amor de Deus, compre o filme da Barbie. E às vezes ele não tinha ainda, aí ele falava, olha, eu vou procurar e na próxima semana eu trago pra você o DVD da Barbie. E eu, ai meu Deus, obrigada. Era muito incrível. E tudo isso o quê? Experiência. Era experiência. Hoje, por exemplo, a gente coloca na nossa TV e a gente tem como escolher. Óbvio, a gente tem tudo aqui, ó, na palma da minha mão. Se eu abrir, por exemplo, a Disney aqui, a Amazon, a Netflix, eu vou ter uma cartela imensa de filmes para escolher. Mas, gente, é tanto filme que às vezes isso acontece comigo. Eu coloco um filme para, eu coloco um filme não, eu coloco no aplicativo para procurar um filme, eu passo por todos os filmes, principalmente no gênero romance, que é o que eu mais assisto, e às vezes eu não sei o que eu quero assistir. E é tanto filme, é tanta opção para eu escolher, que eu fico perdida. E às vezes eu acabo desistindo de ver o filme, de ver de fato um filme e saio. É prático, mas às vezes a gente é tão atacado com as opções que a gente acaba se perdendo, se sentindo perdido e não vendo sentido naquilo. Aí você deve estar se perguntando, "Ué, mas na época das locadoras também tinha uma opção para você escolher, né? Várias opções para você escolher. Quando o cara passava na sua casa, provavelmente tinha várias opções para você escolher ali. Só que essa era a questão. É, naquela época, eu acho que isso que é o mais intrigante de tudo, gente. Naquela época, era uma questão de eu preciso escolher um filme, eu preciso acertar. Então a gente passava horas vendo sinopse ali para conseguir acertar o filme. Hoje não, porque se eu colocar um filme e não gostar, eu posso trocar, entendeu? Então, às vezes a minha irmã, ela tá mexendo ali nos aplicativos procurando alguma coisa para assistir. Gente, ela começa a assistir uns 5 filmes diferentes e não termina nenhum, porque ela tem uma opção. Se ela tivesse de fato vivido naquela época, ela ia entender o que é ter que escolher um filme com
fé e sabedoria e com a crença de que você vai acertar e vai gostar desse filme no final, porque ela não ia ter toda essa disponibilidade ali pra ela, entendeu? Ela ia ter que ir certeira. E hoje não, hoje você não precisa ir certeiro, porque se você não gostar é só você tirar e trocar. Tá vendo como não dá emoção de assistir alguma coisa? Não dá aquela emoção de você realmente focar ali e procurar alguma coisa que, cara, eu preciso gostar disso, porque infelizmente nesse momento não vai ter como trocar. Então é isso ou é isso, sabe? Último exemplo de mídias físicas: fotos reveladas. Gente, aqui em casa a gente tem vários álbuns do passado. Sério, vários álbuns de fotos reveladas de quando eu era pequena, de quando a minha irmã era pequena, de quando os meus pais estavam se conhecendo, de quando eles começaram a ficar juntos. E assim, são momentos, são são momentos ali, fragmentos que contam a história da minha família. E isso é muito incrível. Só que chega um certo momento da nossa vida ali que a gente já não tem mais nada revelado. E isso é muito triste, porque é tão legal você pegar ali um álbum de fotos e folheando, sabe? Eu lembro que eu cheguei ainda, na minha época, quando eu era pequena, eu cheguei aí revelar foto com os meus pais, e aí eles davam naquele. A gente levava o rolinho, né? A gente tirava as fotos na câmera fotográfica, e aí tinha aqueles filmes. E a gente levava os filmes, hoje ainda é assim, obviamente, né? Mas às vezes a gente leva um pendrive. Não é mais filme, às vezes a gente leva um pendrive, ou um cartão de memória, ou a gente manda pra pessoa. Tipo, a gente ia, né, revelar as fotos, e aí as fotos vinham todas. Tinha aquele cheirinho especial também, porque eu acho que tudo nessa vida tem esse cheirinho especial. Tinha aquele cheirinho especial e elas vinham dentro daqueles envelopes amarelos, e a gente chegava em casa, a gente pegava e colocava nos álbuns, seja os grandes, né? Ou que você conta de fato uma história ali. O meu álbum de bebê, por exemplo, é um álbum grande rosa, que tem todo o espaço para você escrever algumas informações ali. Ou aqueles álbuns menorzinhos que você coloca uma foto de verso e a outra assim de frente, e ele é o pititico. Então, assim, era tão legal fazer isso. E hoje a gente não tem mais fotos, assim, a gente não revela mais fotos. A grande maioria das fotos está sempre no nosso celular, na nuvem, ou até mesmo em pendrives. E eu confesso para vocês que às vezes a gente tá arrumando assim o nosso guarda-roupa, as nossas coisas, a gente encontra essas fotos, a gente fica folheando e relembrando. E nossa, é tão gostoso, sabe? Você ter ali pra você tocar, pra você ver, pra você falar, nossa, você lembra disso? E às vezes tem fotos que são tão importantes que atrás tem marcado ali, sabe? Tipo, ai, é, seja uma poesia, ou seja, quando foi tirado, ou seja, uma frase que representou um momento. Então, isso também é lembrança, não só a foto revelada em si, mas também alguma coisa que você resolveu escrever atrás dela quando você tirou aquela foto. E muitas vezes na foto digital a gente não tem isso, né? A gente só tira foto. E às vezes a gente nem usa aquela foto, a gente não volta ali pra ver aquela foto, a gente só passa. Por exemplo, eu tenho fotos aqui no meu pendrive que eu nem faço ideia que elas existem ainda, porque eu não fico vendo essas fotos. A gente às vezes tem fotos, inclusive na nuvem, que a gente não fica vendo essas fotos, a gente se perde, entendeu? Às vezes, quando eu quero apagar algumas coisas, porque eu tô precisando de espaço, eu vou revisitar tudo isso, e aí eu vejo e falo, nossa, olha isso aqui, que legal. Mas não é a mesma coisa. Mesmo que seja só subir ali a telinha, sabe, para aparecer todas as informações, onde foi tirada, a data e a hora, ainda assim não é a mesma coisa de você ter ali fisicamente na sua mão uma foto revelada que conta uma história, até mesmo aquele papel amarelado do tempo. Muito gratificante. Mas calma, vocês devem estar pensando com tudo que eu falei aqui que eu sou uma grande hater da praticidade do mundo digital. E não, eu não sou. Gente, eu acho incrível a praticidade do mundo digital. E sim, ela está muito presente no meu dia a dia. Muito presente. Ó, vou mostrar pra vocês verem que eu não tô falando bobeira. Quer ouvir uma música da minha infância? A gente tem. Eu vou entrar aqui, ó, por exemplo, no YouTube. Vou digitar aqui Kelly Key. Olha aqui, rapidinho. Olha o tanto de vídeo que aparece daquele que pra eu assistir. E naquela época era muito mais difícil, porque eu tinha um CDzinho, gente, da Coca.
tem um CD normal, assim, e ele era pequenininho, ele era meio CD. Gente, eu acho que ele era verde. Eu acho que eu tenho esse CD até hoje, eu só não faço ideia de onde ele esteja. Mas, gente, eu amava aquele CD. Tinha a Doleta, tinha. Ai, não sei, tinha várias músicas, eu amava aquele CD, eu botava pra tocar direto. Era incrível. Aí, eu quero ler um livro, estou aqui no Kindle. Olha o tanto de opção que tem pra eu escolher. Aí tem também aqui o Spotify. Pronto, abri o Spotify aqui com uma variedade imensa de músicas, de artistas, artistas que eu nem sei que existe, tem aqui para eu escolher. Aqui não tem nenhum aplicativo de filme nesse tablet, mas assim, se eu quisesse também, poderia colocar aqui. Então, assim, não estou negando a praticidade do mundo digital. Gente, o Spotify é o meu melhor amigo. Para onde eu vou, eu tô ouvindo música. O que eu estou fazendo, eu estou ouvindo música. Então, assim, ele está sempre comigo. Não estou reclamando da praticidade do mundo digital. Só tô falando que às vezes eu sinto falta de algumas sensações do mundo físico, das coisas físicas, entendeu? Mas vamos falar sobre esse mundo digital. Uma coisa que a gente tem que falar sobre o mundo digital, que eu acho que é de extrema importância e que, assim, agrega muito no nosso dia a dia, é a portabilidade. Por exemplo, eu tenho essas duas prateleiras de livro aqui, não cabe mais livro aqui. Aqui na minha escrivaninha eu não vou colocar livro porque eu ocupo ela inteira. E na minha estante de livros também não tenho mais espaço. Inclusive, alguns livros estão até amontoados. Coisa que não acontece, por exemplo, numa biblioteca Kindle, né? Aqui no Kindle eu posso ter milhões e milhões de livros que, assim, vai ocupar espaço, mas é só eu comprar mais espaço ou ter mais espaço aqui que eu consigo. Música, mesma coisa. A gente tem, igual eu falei pra vocês no Spotify, no YouTube, no Amazon Music, a gente tem uma variedade imensa de música aqui dentro, sabe? Tipo, dentro de um aparelho. E olha, isso não ocupa espaço. E olha, olha isso aqui. Estão vendo isso? E aqui eu tenho uma variedade de filmes, se eu quiser um monte de fotos aqui, eu posso colocar no Google Fotos, no. Eu não sei outro aplicativo de foto. A nossa biblioteca, enfim. Eu ia dar mais de um exemplo, mas eu buguei. Mas aqui a gente pode ter tudo que a gente tem aqui dentro, sem ocupar espaço, né? Físico aqui da nossa casa, por exemplo, igual as fotos. Às vezes ela ocupa alguns espaços do nosso guarda-roupa. Não acontece com isso daqui. Fica aqui. Ai, mas acabou meu cartão de memória. O que eu faço agora? Muito fácil. Compra outro. Entendeu? Compra outro e aí vai ter, tipo, um cartão de memória maior de 1 tera. Pronto, problema resolvido. Quantas fotos e vídeos não cabem em um cartão de memória de 1 tera? Quantas músicas não cabem? Ah, eu quero baixar um filme. Quantos filmes não cabem? Sabe? Dentro dos próprios aplicativos de streaming, a gente tem essa opção de baixar para assistir offline, sabe? Tipo, vou viajar e quero assistir um filme, a gente baixa lá, ou mesmo episódios de série, eu fiz isso. Eu sempre faço isso com a minha irmã quando a gente vai viajar e a gente fica vendo séries ali dentro, durante, né, o nosso trajeto. E assim, coisa que se não existisse o digital, a gente não seria capaz de fazer. Um livro a gente até levaria para uma viagem, mas ver um filme na estrada não daria certo. Então, assim, essa portabilidade, essa praticidade de a gente conseguir ter acesso a isso em qualquer lugar, em qualquer momento, a qualquer hora, ela é muito interessante. Eu acho que é o que mais me pega também. Só que mesmo com tudo isso, eu acredito que a gente ainda precisa do físico na nossa vida. Porque o digital ele é tudo, mas ele não é presença, sabe? Ele não é aquela sensação. Eu acho que essa é uma palavra muito interessante. Não é a sensação. Por exemplo, eu li os livros da Lynn Painter. Ela se tornou minha autora preferida. Eu li todos no digital. Mas eu precisava ter a sensação de ter os livros físicos. E quando eu falo isso, pode ser muito partindo pro lado consumista, de preciso comprar. Mas não é, gente. Não é essa a questão. Não é tipo, eu preciso comprar. Porque eu já li muitos livros que, assim, não me deu vontade de comprá-los. Sabe? Esse ano eu li vários livros já. E nenhum deles me deu vontade de comprar, como os da Lynn Painter deu. Por exemplo, Cartas para Julieta é um dos meus filmes preferidos da vida. A Nova Cinderela, meu segundo filme preferido da vida. É muito bom ter o DVD deles. Porque, por exemplo, esses filmes que a gente gosta de assistir, eles saem direto de cartaz dentro dos streams. Como assim? Você tá pagando ali pro stream, você paga todo mês uma assinatura. Aqui em casa a gente paga, né? Então, assim, a gente tem acesso a todos os streams que a gente quiser, pagando aquela assinatura mensal ali de cada um deles. Só que quando eles querem tirar um filme,
dali, eles tiram, eles não vão te perguntar se pode tirar ou não. Porque uma parcela muito grande de pessoas pagam, mas eles não querem saber a opinião da gente. Então, se você, por exemplo, teve uma época, eu não sei se tem Pretty Little Liars na Netflix hoje. Eu não sei em qual streaming ela tem, mas teve uma época que a Netflix simplesmente tirou a série de catálogo. Então, assim, ela não perguntou se poderia tirar ou não, ela simplesmente tirou. Eu sei que gerou muita coisa em torno disso, questão de contratos e de tempo de exibição e tudo mais, só que ainda assim não é uma coisa nossa, entendeu? Você paga por aquilo, mas não é uma coisa sua. O Spotify também, você paga o Spotify mensalmente para ter acesso a um número ilimitado de músicas, mas se eles quiserem tirar alguma música, eles vão tirar. Porque por mais que você pague aquilo todo mês, aquilo ainda não é seu, entendeu? Você pode usar, você tá meio que alugando aquele serviço, só que ele não é seu. Então, se eles quiserem tirar, eles vão tirar. Agora, imagina, eu amo Carlos pra Julieta e a Nova Cinderela. Imagina se todos os streams que tem eles, tipo Prime Video, Max, Netflix, resolvem tirar esse filme os dois filmes de cartaz ali. O que que eu faço? Eu não vou assistir mais os meus dois filmes preferidos da vida? Então, olha a importância da gente ter uma mídia física em casa, porque se eles tirarem de cartaz, eu vou ter aqui, ó, pra assistir a hora que eu quiser, entendeu? Na minha casa. E isso é muito incrível. Inclusive, já aconteceu casos, né, de retirarem, até mesmo no Kindle, você compra o livro e ele é seu ali dentro, só que já aconteceu de livros muito antigos serem removidos da biblioteca. Uma coisa que você comprou, que você pagou e que, na teoria, era para ser seu. Só que eles tiraram, eles removeram, entendeu? Isso não acontece com o livro que você tem aqui na sua casa. Ninguém vai vir aqui, vai pegar o meu livro e levar embora. Entendeu? Tipo, olha, estamos recolhendo o seu livro. Ninguém vai fazer isso, porque é meu, eu paguei, tá aqui, ó, na minha estante e ninguém vai tocar. Entendeu? Então eu acredito que essa liberdade também, ela tá muito mais presente nas coisas físicas do que nas coisas digitais, porque no digital, a gente, por mais que a gente pague assinaturas mensalmente de algumas coisas que a gente usa, a gente não tem acesso a elas de forma ilimitada e pro resto da vida, entendeu? Ou até mesmo até o momento que a gente resolver se livrar, tipo, ai, não quero mais isso, vou excluir da minha biblioteca. Não, as empresas detentoras dos direitos podem muito bem tirar e colocar no momento que elas quiserem. Então a gente está pagando por algo que no fim das contas não é nosso. E depois de tudo isso, eu acho que, por mais que eu defenda também a questão das mídias digitais, por toda a praticidade, pela portabilidade que elas apresentam no dia de hoje, eu ainda também sinto muito a questão e a falta das mídias físicas por conta disso, por toda a experiência que envolve e pela história pessoal que ela conta, sabe? Por exemplo, imagina você ler um livro e aí você marca o seu livro com anotações suas, você grifa momentos importantes e depois você empresta o seu livro para sua melhor amiga e ela também faz a leitura e ela marca as partes dela que ela mais gostou, ela faz anotações, depois você tem aquilo. Gente, é um tesouro, é um tesouro. A gente pode fazer isso num PDF? Pode. Vai ser a mesma coisa? Não. E a questão dos jogos. Sabe aquele jogo Ludo que tem as torrinhas? São 4 cores: azul, amarelo, vermelho e verde. Aí você tem, acho que 5, 4 ou 5 pecinhas. Acho que são 5 pecinhas. Você tem que rodar o tabuleiro a 5 pecinhas para vencer o jogo lá, entrando na estradinha da cor respectiva a que você tá jogando. Isso tem no celular. E a parte boa é que você não perde as pecinhas, né? Quantas vezes eu já não perdi aquelas pecinhas e a gente tinha que improvisar ali com alguma coisa. E hoje você tem isso no seu celular. Se você quiser jogar com seus amigos ali, tipo, ai, estamos aqui num rancho e a gente não tem nada pra fazer, vamos jogar Ludo. Você baixa no celular, cada um se posiciona ali e você joga na tela do seu celular esse jogo prático. Só que não tem aquela emoção de você pegar a pecinha e colocar lá, sabe? Tipo, de tirar a pecinha do seu amigo e falar, opa, volta no início, querido. Ou de jogar os dados ali. Não tem essa emoção. Eu lembro que na minha época eu já fui campeã de jogo da velha, na época da escola. Fui campeã de jogo da velha. Fui campeã de jogo de dama, gente. Eu amava jogar dama. Eu era a rainha da dama. Desculpa, mas eu era muito boa na dama. Já fui campeã de jogos de dama. Então, assim, hoje a gente não vê mais isso.
Ai, a gente perde os pecinhos, só que isso que é o legal, a gente perde os pecinhos. Eu tenho um priminho, às vezes ele vem aqui em casa e ele joga dama, ele gosta do jogo. E aí a gente faz o quê? A gente pega feijão e milho pra jogar. Olha que legal. E a gente vai lá jogando dama e tudo mais. Então, assim, olha que legal. Uma história pra contar. Nossa, fui jogar dama, perdi todas as pecinhas. Aí a gente teve que improvisar. A gente usou feijão e milho. Gente, ou tampinhas de garrafa, sabe? Essas tampinhas de coca, tipo as verdes e as amarelas. Enfim, histórias. Histórias pra contar, lembranças, coisas que vão ficar na mente. Não é tipo, ai, baixei um jogo aqui no Play Store e tô jogando. Nossa, que legal. Não tem história pra contar, entendeu? É uma coisa muito banal, é uma coisa que eu acho que a facilidade disso deixa banal. Eu acho que a facilidade deixa banal, porque a dificuldade, você procurar ali as peças, pra você fazer tudo aquilo, meu Deus, vamos lá, é um evento. Eu acho que isso deixa a coisa especial e faz com que a gente tenha essa sensação de isso é incrível e eu vou contar isso amanhã ou depois e eu acho que é essa a questão. É a história para contar. Incrível. Me fala se isso não é incrível. Eu acredito que no fim de tudo isso, o que a gente precisa mesmo é de um equilíbrio. Eu acho que o digital, ele não é o vilão da história. A gente não tem que pegar o nosso Kindle e jogar fora e falar, eu nunca mais vou usar Spotify, eu vou cancelar todas as minhas assinaturas nos streams de filmes e vou voltar aos velhos tempos onde eu escuto CD no rádio e leio livros apenas físicos e assisto filmes em DVDs. Não, o digital não é o vilão da história. Eu acho que encontrar um equilíbrio é o ideal. Eu acho que o ponto é justamente as nossas coisas preferidas. Foi como eu disse para vocês. Não é todo livro digital que eu vou ler que eu vou querer comprar. Eu vou comprar aquilo que me encantar, aquilo que eu falar, meu Deus, eu preciso disso para o momento que eu precisar na minha vida. Quero ler um livro físico. Eu quero ler esse livro porque ele me marcou. Eu acho que é isso. Ai, o meu cantor preferido lançou novo álbum, né? Vou comprar o CD. Ou até mesmo a Taylor Swift lançou um novo álbum e ela é minha cantora preferida da vida. Vou comprar um disco de vinil dela. Até mesmo para deixar à disposição para falar, olha aqui, eu tenho um disco de vinil da Taylor Swift do novo álbum dela. Gente, eu acho que isso é incrível. Então, encontrar um equilíbrio entre o digital e o físico, ele não só vai ajudar na nossa vida, na praticidade, na portabilidade das coisas que a gente faz no nosso dia a dia, mas também vai manter viva aquela chama da nostalgia de quando a gente era pequeno e tinha essas coisas ali, sabe? No material pra gente tocar, pra gente sentir, e enfim, pra gente ter essa sensação dos nossos sentidos e aguçá-los ali, sentindo aquilo na nossa vida mesmo, contando a nossa história. Então, no fim de todo esse vídeo, o meu conselho pra vocês é esse. Vai fazer uma viagem legal? Revela algumas fotos, as suas preferidas ali que você quer ter no porta-retrato. É, Lê um livro que você gostou, compra a edição física para você deixar assim ó, na sua estante. Compra um jogo de tabuleiro para você jogar com a sua família e um dia que, sei lá, a força acabar. E aí você acende umas velas e joga com a sua família ali, porque assim, não vai ter internet. Ah, mas a gente tem dados móveis hoje. Mesmo assim, se a força acabou, usa essa oportunidade para você ficar com a sua família ali. Deixa a tela de lado, para de ficar deslizando, apagando, compartilhando. Vive um pouco a vida real também, sabe? Compra um disco de vinil, escuta CDs, mesmo que seja só os seus preferidos. Você não tem que ter uma coleção enorme de livros, uma coleção enorme de CDs, uma coleção enorme de DVDs. Só os seus preferidos, porque, nossa, eu acho que isso é muito gratificante. É uma questão, tipo, de se sentir vivo, sabe? Não é tipo, ai, mas isso não é tão prático assim, mas faz a gente se sentir vivo. Conecta a gente com a nossa alma e com a nossa história, porque essas lembranças, elas contam as nossas histórias. Porque um celular ele pode estragar. A nuvem ela pode, sei lá, qualquer dia desaparecer e a gente vai ter perdido tudo. Mas se no futuro eu tiver filhos e netos, eles ainda vão ver as fotos que eu revelei. Eles ainda vão poder ver os livros que eu li e folhear as páginas e encontrar anotações que eu fiz ali, sabe? Então eu acho que tudo isso é a nossa história. A gente deixa um pouco de nós em cada livro que a gente lê, em cada CD que a gente escuta, em cada filme que a gente assiste, em cada foto que a gente tira. E é tão bom ter isso ali com a gente, sabe? No quentinho do nosso coração, ou até mesmo no fundo do guarda-roupa.
uma hora ou outra a gente vai acabar fuçando ali e vai encontrar uma história que a gente talvez nem lembrava que existia, mas estava ali, guardadinha. Não a 7 chaves, mas na pontinha do nosso nariz, só esperando para ser lembrada. Mas depois de tudo que eu disse aqui, agora eu quero saber a sua opinião. Me conta aqui se você concorda comigo ou se você não concorda, se você prefere muito mais as coisas físicas ou muito mais as coisas digitais, ou se você, assim como eu, acha que a gente precisa ter esse equilíbrio bacana aí. Me conta também qual foi a última coisa, qual foi a última vez, na verdade, que você tocou algo físico assim nas mãos. Eu tô louca pra saber, me conta a sua história de alguma lembrança que passou pela sua cabeça enquanto eu contei alguma das minhas. Eu quero muito saber. E se você gostou desse tipo de vídeo, não se esqueça de curtir, de comentar, se inscrever no canal. E eu espero poder trazer mais vídeos assim pra vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau!